Graça e paz, amados. Bom dia, meus irmãos. Tudo bem com os meus irmãos? Quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos presentes, aos que nos acompanham nas redes sociais, nessa manhã tão maravilhosa, amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, falando ao seu coração, ouvindo as nossas orações e que a misericórdia dele recaia sobre todos nós, amém? Vamos orar? Vamos orar para mergulharmos aqui no que o Senhor tem para nós. Eu quero orar com você agora, pedindo que Deus nos abençoe, porque se Ele não nos abençoar, será em vão o nosso culto, mas Ele nos abençoando, com certeza cresceremos um pouco mais, amém? Então vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento tão maravilhoso, Pai, que é o momento em que iremos mergulhar na Tua Palavra, que iremos meditar no Teu texto sagrado, que iremos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Senhor, derrama do Teu Santo Espírito sobre todos nós. A Tua Palavra nos ensina, Senhor, para que peçamos o Teu Santo Espírito, para que supliquemos diante do Pai, pedindo o Teu Santo Espírito. E nós pedimos agora, derrama, Senhor, derrama uma porção especial do Teu Santo Espírito sobre todos nós. Porque quando o Senhor fala conosco, o Senhor alinha nossa vida à Tua vontade. Quando o Senhor fala conosco, é a prova de que o Senhor tem uma obra para as nossas vidas. E eu te peço, Pai, derrama do Teu Santo Espírito. Livra-nos de tudo aquilo que nos atrapalha de Te entender melhor, de Te compreender melhor. Livra-nos, Deus, livra-nos de pensamentos humanos, de ideias humanas, até mesmo de uma religião, eu diria, baseada nas tradições humanas, ou quem sabe em obras que não são do Senhor. Ó Deus, livra-nos, não nos deixa cair nos erros dos fariseus, não nos deixa cair nos erros dos saduceus, nem nos erros dos escribas, e nem em nenhuma outra tradição humana, seja ela qual for. Mas eu te peço, fala conosco, e te suplico também por essa igreja. Senhor, ajuda-nos a cada dia sermos mais apaixonados pela Tua Palavra. Um amor assim, onde o tema da nossa vida seja crer no Senhor e crer na Tua Palavra e se alimentar dela e fazer dela, ó Deus, da Tua Palavra, o nosso livro de fé, nosso livro de regra e o nosso livro de prática. Porque, ó Deus, quando realmente fazemos da Tua Palavra isso, nós estamos, eu diria, vivendo aquilo que foi vivido na íntegra, tanto pelos apóstolos, quanto pelos profetas, quanto pela igreja primitiva. E é assim que nós te pedimos. É assim que nós queremos ser, uma igreja que Te ama, uma igreja que Te adora, uma igreja que tenha sede de Deus e sede da Tua voz e sede da Tua Palavra. Repreenda as obras malignas que têm se levantado contra nós. É assim que nós Te pedimos. Fala conosco e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Semana passada nós iniciamos uma mensagem que foi baseada na igreja de Corinto. Falei que somos santuário de Deus e trabalhamos em cima apenas de Corinto. Eu gostaria de ter falado tanto na igreja de Corinto quanto na igreja de Éfeso. E acabamos discorrendo bastante sobre aquela igreja de Corinto. E hoje a gente vai seguir. Vamos hoje continuar falando, mas eu quero abordar principalmente a igreja dos nossos irmãos
de Éfeso, a igreja dos Efésios. E não tenho dúvida que vai ser algo, eu diria, especial para o teu coração. Como eu disse para vocês, meus irmãos, essas duas igrejas representam dois grupos muito importantes. E lembram, semana passada nós lemos 3 textos em Corinto que falava sobre ser templo do Espírito Santo, ser santuário de Deus. 3 textos que nós abordamos naquela igreja, e Paulo, ele foi enfático. Ele falou: olha, nós somos templo, vocês são templo. Mas era uma igreja muito problemática. Era uma igreja muito dividida dentro do coração de cada um deles. E naturalmente, essa divisão interna, essas dúvidas internas, essas crises internas se propagava onde? Na família e na igreja. Hoje nós vamos abordar uma outra igreja, que é a igreja dos Efésios, que também Paulo vai falar que eles são santuários de Deus. E agora eu quero ler com os meus irmãos e irmãs, Efésios, apenas o versículo de número 22, mas nós já voltaremos para esse texto, porque afinal de contas, como eu mencionei, a gente vai trabalhar bastante hoje aqui no capítulo 2 de Efésios. Então, vamos ler agora apenas Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 22. Aqui, Paulo conclui esse capítulo dizendo: nele, guardem esse nele, tá? Nele, Efésios 2, 22. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Aleluia. Nele quem? A gente vai ver. E percebam as palavras paulinas: juntos, não é sozinho. Juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Quem eram os Efésios, meus irmãos? Quem eram os Efésios? Quem eram esse povo pelo qual Paulo dedica uma carta? E até mesmo o apóstolo João também chega e depois escreve também mais uma carta. Uma das 7 cartas do Apocalipse também foi escrita aos Efésios. Quem eram eles? Era uma cidade muito importante, só para vocês terem uma ideia. Naqueles dias do Império Romano, haviam, e principalmente nos dias de Paulo, haviam 2 cidades ricas e poderosas. A primeira era Roma, capital do Império. E a segunda, Efésios. Era a segunda maior capital de influência, de poder e de força no Império Romano. Então não estamos falando aqui de um povo simples. Vamos imaginar hoje nos nossos dias atuais. Quando pensamos assim, qual é a cidade mais importante do mundo? Não estou falando país, a cidade. Aí talvez venham alguns nomes na cabeça de vocês, né? Então, são poucas cidades de tanta influência, de tanto poder. Temos muitas cidades turísticas, muitas cidades, mas eu digo assim, uma cidade forte, uma cidade realmente que representa o mundo e a nossa civilização. Essa era uma cidade assim naqueles dias. Ela fazia parte da Liga Jônica, né, que era uma confederação de 12 cidades. Essa é uma cidade lendária, irmãos, que foi criada, alguns vão dizer pelas Amazonas, mas depois vão falar que os gregos ali, de fato, estabelecem essa cidade. Éfeso seria na atual Turquia, literalmente na Turquia, ali margeando aquela parte oeste da Turquia. Era uma cidade portuária. E lá, por ser a segunda cidade mais forte e mais poderosa, então, percebam, era uma cidade onde a política era muito forte. Era tudo muito bem estruturado.
era tudo muito bem organizado. Segunda coisa, o comércio era muito forte. O comércio era muito frequente ali, porque se você se recordar, né, da Ásia Menor, ou antigamente chamada de Anatólia, fazia parte de um acesso. Assim como Corinto também era uma cidade portuária, vocês têm que lembrar, irmãos, até hoje um porto ele é muito importante, por causa dos comércios. Então, Éfeso era uma cidade portuária, e quando você lê que era uma cidade importante com relação ao comércio, associe riqueza, economia. Então vamos lá, era uma cidade muito bem estruturada na sua política, e ela era comercialmente muito importante, e tinha um terceiro tempero aqui que faz toda a diferença. Éfeso era a capital religiosa daqueles dias, porque ali se adorava a deusa chamada Diana, rainha ou mãe dos Efésios, mãe, como eles chamavam, da Ásia, e também era chamada de Artemis. Artemis era o nome que os gregos davam para Diana. Diana era o nome que os romanos chamavam a mesma deusa. O texto bíblico vai mencionar. Então guarde isso. Ali havia um poder político, guarde esse detalhe. Havia um poder econômico, um comércio muito forte e um poder religioso muito forte. As pessoas iam naquela cidade para adorar Diana ou Artemis. Só para vocês terem uma ideia, o templo de Artemis e de Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade, então, diferente das muitas cidades, mas era uma cidade pelo qual o povo de Deus chegou lá também. Assim como Corinto era uma cidade portuária, ela também era uma cidade portuária, mas diferente de Corinto, eles tinham uma estrutura diferente, eles eram pessoas diferentes, e o evangelho chega a eles. Percebeu? É o mesmo evangelho, é a mesma pregação, é o mesmo Salvador, mas são 2 povos distintos. Paulo, por muitas vezes, chamou a atenção dos nossos irmãos de Corinto, dizendo: olha, deixem de ser divididos, parem de ser imorais, deem ouvido a nós, sejam pessoas sinceras, parem de pecar. E os coríntios não tinham jeito, eles estavam apenas olhando nos aspectos performáticos. Já de contrapartida, agora o mesmo evangelho chega aos Efésios, que tinha uma influência muito grande dos romanos, uma política muito elevada, uma organização muito elevada, eram muito ricos e muito prósperos, mas ao mesmo tempo tinha ali uma coisa que impedia o evangelho, que era o quê? Que era o templo de Diana. E não pense vocês também que a política não atrapalhava o evangelho, porque nesses dias o imperador romano ele era visto como um deus. Então, quando diferente dos nossos dias, os nossos presidentes, ou para aqueles países que têm reis, é a monarquia, mas nos dias do Império Romano, César ele era visto como tipo Deus. Então a política romana, o Império Romano, era também um deus. É claro que aqui Diana estava dentro, né, do panteão grego-romano, ou seja, fazia parte da idolatria. Então por isso que eles aceitavam, porque tudo isso prestigiava quem? Prestigiava César. Logo, a política era um fator que ia contra o evangelho. Sejamos honestos, irmãos, a riqueza também, em certa medida, vai contra o evangelho, porque as pessoas querem continuar ganhando seus dinheiros, querem continuar ganhando o quê? Suas riquezas e seguir a Cristo. Ainda mais nesses dias, não era tão interessante. E Diana? Diana era a rainha dos Efésios. E pense aqui que esse templo que foi aqui construído já era um templo centenário. Não foi um templo que alguém levantou, tinha uma história atrás. Então, imaginem a força que militava contra o evangelho, mas o evangelho chega. O evangelho chega. E esses irmãos aqui de Éfeso
dão uma resposta tão diferente aos irmãos de Corinto? É a mesma época, é o mesmo povo, é o mesmo império, é o mesmo dinheiro, é o mesmo comércio, mas são respostas totalmente diferentes. Só para reprisar aqui algo muito importante, a igreja de Corinto, ela praticava, como diz Paulo, abra comigo agora, lá em 1 Coríntios 10, olha só, abra agora em 1 Coríntios 10, eles praticavam, pelo menos, esses 5 pecados. Olha que interessante. Eles praticavam pelo menos esses 5 pecados. Assim como Israel no deserto pereceu por causa desses 5 pecados, a igreja de Corinto pereceu também por causa desses 5 pecados. Já a igreja dos Efésios não. A igreja dos Efésios era totalmente diferente. Totalmente diferente em todos os gêneros. E aqui, olha só, quero ler aqui com os irmãos, 1 Coríntios 10, porque aqui faz uma síntese de uma denúncia de Paulo àqueles irmãos de Corinto. Antes de lermos, olhos de vocês nos meus olhos, irmãos. Hoje eu quero usar 2 palavras aqui nessa reflexão que vão ser determinantes para a vida de vocês. A palavra conjuntural e estrutural. Guarde essas palavras. Conjuntural e estrutural. Vocês vão ver aqui na reflexão de hoje o quanto essas igrejas, elas são, eu diria, parecidas no primeiro momento, porque, como eu disse, é o Império Romano, é o comércio, cidades portuárias, cidades ricas, práticas ímpias e idólatras, ou seja, um contexto parecido, mas a resposta dos indivíduos foram diferentes. E o que fez com que os habitantes de Éfeso dessem uma resposta diferente? Porque eles tinham uma estrutura diferente. Não era um conjunto apenas, era uma estrutura. Guardem isso, eu vou trabalhar melhor, vocês vão entender. Muitas vezes a gente atribui o problema fora de nós. O grande problema que Deus quer resolver é dentro de nós. É a nossa estrutura. É a nossa estrutura. Essa mensagem aqui, ela tem pelo menos quase 2000 anos de distanciamento. Mas ela pode ser vivida hoje por nós. Basta termos a mesma estrutura. Quando eu tenho a mesma estrutura que tiveram os irmãos Efésios, eu desfrutarei daquela mesma bênção. Agora, se eu tiver a mesma estrutura dos irmãos de Corinto, eu vou viver naufragando como eles. Interessante, não? E aqui Paulo faz a síntese dizendo: irmãos de Coríntios, vocês erram nessas estruturas. E aqui vamos ler 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Olha que interessante esse texto. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Dá uma pausa aqui. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, lá no passado os nossos irmãos, eles tiveram experiências com Deus, passaram pelo mar vermelho, beberam da água, da rocha que era Cristo, eles experimentaram o maná, viram os milagres,
mas Deus não se agradou deles e eles morreram no deserto. E aí vem Paulo agora então fazendo uma ponte, dizendo: abram os olhos para essas coisas. Presta bastante atenção, meus irmãos. Quando nós não abrimos olhos para aquilo que Deus tem para nós, nós não conquistamos as nossas Canaãs espirituais. Deus separou o povo do Egito para eles conquistarem Canaã, mas o povo que sai do Egito, com exceção de Josué e Calebe, morrem no deserto. E não era um povinho apenas, era um povo muito numeroso. Por quê? Porque Deus não se agradou deles. Não adianta a gente ver milagre, não adianta a gente provar de milagre, não adianta a gente até crer em milagre, se a nossa estrutura ainda está presa ao Egito. Porque a grande mensagem que fica é o seguinte: Deus, para libertar o povo do Egito, precisou de 10 pragas. Mas para arrancar o Egito do coração daquela nação, Deus precisou de 40 anos. Para Deus ter te tirado do Egito, talvez Ele precisou de ter te dado um sonho. Para Deus ter te tirado do Egito, talvez alguém pregou o Evangelho para você. Talvez um milagre aconteceu. Mas e para o Egito sair da nossa vida? É aí onde entra a nossa atitude para com Deus. É o nosso se render a Deus. É o nosso se entregar. Porque quem é que conquista Canaã? Quem conquista Canaã é essa geração que nasce no deserto. Eles estavam vendo papai morrer, mamãe morrer, vovô morrer, líderes morrerem, sacerdotes morrerem. E de repente aquela nova geração disse: não, eu não nasci para morrer no deserto. Eu quero entrar em Canaã. Eu não quero viver apenas de história ou viver como um museu do passado. Eu quero viver hoje para Deus. E essa nova geração que nasce no deserto é a geração que conquista Canaã com Josué. Aleluias. Posso ouvir glórias a Deus? Então essa igreja representa quem? Nos dias bíblicos, essa geração. Era uma igreja que tinha dons, que tinha talentos, que tinha riqueza, que tinha status, que tinha poder, mas morria no deserto. Não conquistava Canaã. Todos os domingos de ceia nós lemos um texto que é 1 Coríntios 11, 23 em diante. Quando você lê o texto da ceia, você vai ver que Paulo faz ali uma instrução àquela igreja e diz: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o quê? Come e bebe o quê? Juízo. Come e bebe de forma indigna. Por isso, examine-se. Percebam, irmãos. A gente pode julgar, sabe quem? A gente. Deus nos ensina a nos autoavaliarmos, ou seja, o julgamento próprio. Esse julgamento você pode fazer o tempo todo, mas era esse o julgamento que eles não faziam nada com eles, só com os outros. E com Paulo, inclusive, que Paulo sofre com eles. Olha que interessante. E aí o que acontece? Paulo, ali guiado pelo Espírito Santo, vai dizer o seguinte: por essa razão, muitos de vocês estão fracos. Você conhece crente fraco? Crente fraco. O crente, quando ele é fraco, já representa que ele está morrendo no deserto. Porque, meu irmão, um crente forte não morre no deserto. Aleluias. Paulo está dizendo: quem come e bebe do pão e do vinho e é fraco, tem alguma coisa errada dentro. Primeira coisa que ele fala. Segunda coisa que ele fala lá em 1 Coríntios 11. Ele fala o seguinte: por isso muitos de vocês estão fracos. Quem? Ele está se dirigindo a todas as igrejas? Não, ele está se dirigindo a uma igreja grande, rica, bem organizada, cheia de apóstolos e dons, profetas, que viviam fraco. Primeira situação, fraco. Tem um problema dentro de nós. Segunda situação que ele fala: quem come e bebe sem discernir o corpo, fica fraco. Segundo, fica doente.
pastor, então quer dizer que se eu vivo morrendo no deserto, pode ser alguma coisa espiritual? Pode. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui, nem toda doença é espiritual, mas o texto paulino ensina que podem existir doenças que a origem é pecado. Isso é muito forte. Pastor, é toda doença que é pecado? Claro que não, meus irmãos. O profeta Eliseu morreu, a Bíblia fala que foi uma doença mortal que o levou. Doenças fazem parte da vida. Agora o texto bíblico, e Jesus mesmo, quando curava certas pessoas, dizia: vá e não peques mais. Opa! Logo, algumas doenças têm origem em desobediência, em rebelião. Porque a rebelião para o Senhor é como o pecado de feitiçaria. Irmãos, e aqui é uma coisa muito particular na vida de cada irmão. Quem está pecando, está doente por causa do pecado, você pode tomar remédio, passar em psicólogos, terapeutas, passar em tudo. Você só vai ser curado quando se arrepender do seu pecado. O texto bíblico fala que essa igreja, em primeiro lugar, era fraca. Muitos, ele não generaliza, não eram todos, mas muitos de vós estão fracos. Por quê? Porque comem da ceia e bebem do cálice sem a autoanálise, ou seja, sendo hipócritas, sendo religiosos, sendo performáticos, fazem a obra, mas só tem casca, não tem essência. Então fica fraco. Segundo, fica doente. E terceiro, Paulo fala, guarde isso, eu acredito, meus irmãos, que pessoas por causa de pecado são recolhidos. Pastor, o texto bíblico fala, muitos de vós estão fracos, outros doentes e alguns partiram. E a origem é pecado. É pecado. Eu lembro de um testemunho de um pastor que ele falava que ele conheceu um irmão que tinha dons, irmãos. Tinha dons. Eu ouvi isso de um pastor. E esse irmão tinha tantos dons, irmãos, tantos dons, que era algo assim surpreendente. Muitas vezes ele estava aqui e esse pastor relatou uma história dele, que foi o seguinte: ele estava andando aqui de carro juntamente com outro irmão e de repente ele chegou para o irmão que estava dirigindo e falou assim: encosta do lado daquele carro, encosta do lado daquele carro. E aí o piloto falou: mas por que? Não, encosta na autoestrada. Aí na hora que chegou perto do carro, o irmão que estava do lado, o banco de passageiro, disse assim: encosta. Aí o rapaz meio desesperado, encostou. Aí quando ele encostou, esse irmão chegou e falou: Deus manda te dizer isso. Imagina um irmão assim, que Deus revelava as coisas assim de forma maravilhosa. Só que ele vivia que nem um Sansão. Enfiava o pé na jaca, fazia tanta atrocidade, mas ele tinha dons. E um dia o próprio Deus disse para ele: ou você se arrepende, ou eu vou te recolher. E sabe o que ele fez? Continuou sendo só usado. Porque, irmãos, afinal de contas, a igreja gosta de pessoas usadas. E não tem problema se eu meto o pé na jaca aqui, acolá, Deus me usa. E aí um dia ele estava dirigindo e o carro dele bateu. E ele ficou entre as ferragens, preso. E o sangue vertendo, e aí veio o SAMU, e ali dentro do SAMU tinha um cristão, e na hora que o bombeiro viu aquela situação, falou: olha, e aí o irmão, disse assim: não, eu sei, Deus vai me recolher, porque Deus tinha dito que Ele ia me recolher se eu não me arrependesse. E ali o bombeiro não tinha muito o que fazer, falou assim: então eu quero pregar. Não, fique tranquilo, agora eu vou me abrir para você, porque agora eu me abrindo para você, eu vou partir me reconciliando com o Senhor. Olha, isso daqui é porque eu desobedeci ao Senhor. O Senhor me disse, eu não dei ouvido. E aquele bombeiro, irmãos, não teve nem o que fazer, a não ser ali ouvir as palavras dele. E no final, quando a vida estava sendo quase tirada, ele disse: ora comigo agora, meu irmão, para eu me reconciliar com o Senhor. Aí o bombeiro orou. E ali no final daquela oração, aquele irmão partiu. Vivia uma vida em pecado, meus irmãos, isso é muito sério.
Deus não nos chamou para estarmos no pecado. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se nós não somos libertos, há um problema dentro de nós. Amém, igreja? Que Deus nos ajude a viver uma vida que agrade a Ele, sobretudo. Amém, meus irmãos? Porque aquela igreja, muitos estavam fracos, vários doentes, e alguns o Senhor recolheu. Só mais um episódio para vocês se lembrarem. Ananias e Safira, lembram? Deus recolheu ou não? Recolheu o marido? E recolheu a esposa que era cúmplice? A palavra nos ensina. Por isso que João Batista vai dizer que o reino dos céus ele é tomado à força. Não é na nossa força no sentido que é a nossa atitude religiosa, ela é autorredentiva. Não é isso. É a renúncia, é a cruz que a gente se entrega a Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos ver aqui do versículo 6, rapidamente, aqui para a gente já ir para Efésios. Olha só, 1 Coríntios 10, 6 agora. Estas coisas ocorreram como exemplo para nós. Nós, igreja de Corinto, e nós, igreja batista missionária. Amém, meus irmãos? Para que a gente não caia nisso. Para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Ou seja, primeiro pecado do deserto, cobiça. E qual era o grande pecado dessa igreja? Cobiça. Segundo lugar, versículo 7. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer, beber, levantou-se para se entregar à farra. Ou seja, idolatria. E aqui, alto lá, olhos de vocês nos meus olhos. Crentes podem ser idólatras também, tá? Idólatra do eu, idólatra do dinheiro, idólatra da denominação, idólatra da família, dos filhos, idólatra do trabalho. Cuidado, meus irmãos, a Bíblia condena toda a idolatria, toda, e não somente a dos outros, tá bom? Continuemos aqui, olha só que interessante. Então o primeiro era a cobiça, segundo, idolatria. Versículo 8: não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Imoralidades. Nossa sociedade ela é pagã, é imoral, gosta de imoralidade. Meus irmãos, a gente tem que fugir. Tem outro caminho, meus irmãos. A gente tem que fugir. Situações da carne a gente tem que fugir. Simplesmente fugir. Pensamentos, desejos, temos que fugir. Você jamais impedirá que um pássaro voe sobre a sua cabeça. Isso nós não conseguimos fazer. Mas nós podemos impedir que um pássaro não faça ninho na nossa cabeça. Amém, meus irmãos? Fomos tentados, estamos sendo tentados. Fuja, 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 em nome de Jesus. Porque senão poderemos morrer no deserto. Versículo 9: não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpente. Meu Deus do céu, pôr o Senhor à prova. Senhor, se o Senhor não fizer, eu não te sirvo mais. Senhor, eu não aceito tal coisa na minha vida. Eu não aceito. Meus irmãos, quem é a gente para dizer isso para Deus? A gente é servo, meus irmãos. Ou Deus não sabe o que está fazendo, ou Deus se esqueceu da gente. Quem se esquece de quem é que? Quem é que tem que cobrar para quem? Quem é servo e quem é escravo? E quem é senhor e é rei? Qual é o nosso papel? E aqui, eles também, mais uma vez, colocavam o Senhor à prova. Colocavam Deus no cubículo. Continuemos. Versículo de número 10 agora. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Queixa, aqui é murmuração, retaliação. Meus irmãos, a história se repete. A história se repete. Estão entendendo como Paulo estava dizendo: olha, vocês têm que ser templo do Espírito Santo, mas abram os olhos de vocês nesses 5 pecados, porque esses 5 pecados destruiu uma geração e é o que está destruindo vocês. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abra os olhos diante dessas coisas, porque isso também pode destruir pastores, missionárias, obreiros, levitas,
cristãos, famílias, porque a palavra de Deus, ela foi deixada para nós, para que a gente tome conta, cuidado. E vejam só o que diz agora o versículo de número 11 em diante. Estas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Ou seja, fiquemos atentos, fiquemos vigilantes. E se em alguma hora, alguma dessas 5 setas for algo que nos atinja, que a gente possa se colocar diante de Deus, quebrantados e arrependidos, e fazer ali um conserto. Lembram do que eu disse há pouco sobre esse irmão que tinha dons? O caminho da vida estava diante dele, ele escolheu o pecado. O caminho de Deus da vida sempre está diante de nós. Bastava ele ter se arrependido. Basta se arrependermos. Provérbios nos ensina: aquele que esconde as suas transgressões ou pecados jamais prosperará, mas aqueles que confessam e abandonam, ou seja, eu preciso me abrir a Deus, eu preciso pedir socorro quando eu preciso, e aqueles que confessam e abandonam, alcança a misericórdia. Amém, meus irmãos? Que a misericórdia de Deus venha sobre nós. E agora vamos para Efésios 2, vamos lá para Efésios 2, abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2, esse texto é maravilhoso, esse texto é especial. Por quê? Porque agora nossos irmãos de Éfeso, os nossos irmãos de Éfeso, eles estão sendo afirmados por Deus. Guarde isso, meus irmãos. Eles estão sendo afirmados pelo Senhor. Eles estão sendo agora simplesmente ratificados pelo grande apóstolo. Quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, no capítulo 1, ele já está dizendo: olha, como eu me alegro pela vida de vocês. Olha que diferença de Corinto. E como eu oro por vocês, para que vocês continuem sendo tudo aquilo que um dia Deus sonhou. Para que vocês continuem sendo tudo aquilo que um dia Deus sonhou para cada um de vocês. Paulo estava falando logo no capítulo 1, vocês são especiais. Vocês são diferentes. Aí eu te pergunto, vamos lá. Era a mesma geração? Era. Eles estavam debaixo do mesmo governo romano? Estavam. Havia riquezas em ambas as cidades? Havia. Havia uma luta espiritual com relação à idolatria? Havia. Mas por que eles eram tão diferentes? Lembra da palavra que eu falei há pouco? Conjuntural e estrutural. Eles tiveram uma conversão completa. Eles realmente, mesmo sendo gregos ou influenciados pelo mundo grego e romano, mesmo sendo uma cidade romana no sentido, a segunda maior cidade do império, o coração agora deles não estava mais em César, não estava mais no dinheiro, não estava mais na política e muito menos na deusa, rainha dos Efésios. Estava agora no Nazareno bendito, aleluia. E aí Paulo então agora no capítulo 2, porque culmina o capítulo 2 mostrando aquilo que nós tínhamos lido com relação às palavras de Paulo: nele vocês também estão sendo edificados juntos. Nele quem? Nele quem? Os irmãos de Corinto. Eles tinham pelo menos 5 ídolos: a idolatria, a cobiça, colocar o Senhor à prova. Eles tinham vários erros, o egocentrismo era presente na vida deles, mas agora já os irmãos de Efésios não. A vida dos irmãos era nele em Cristo, aleluias. Eles estavam em Cristo. Então vamos ler o capítulo 2, porque vocês vão ver pelo menos 3 coisas, irmãos, aqui no capítulo 2 de Efésios. Pelo menos 3 coisas, que fica destacado aqui entre os nossos irmãos. Que eles passaram, em primeiro lugar, por uma conversão profunda. Eles aprenderam o que era viver uma vida de renúncia e uma vida de
posicionamento, não para o outro ver, mas para Deus ver. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Lembra que eu falei dos irmãos de Corinto? O problema deles não era outra coisa senão uma conversão legítima. O problema deles era o oposto. Eles não viviam uma vida de renúncia, eles faziam o que eles queriam, do jeito que eles queriam, ou seja, eles eram senhor deles próprios. E naturalmente não havia posicionamento, ou seja, a estrutura dos nossos irmãos de Corinto não eram fortes, não estavam sobre Cristo, a rocha. Assim como o povo do deserto, a estrutura não era boa. Logo, se a estrutura não é boa, qualquer situação circunstancial vai abalá-los. Qualquer situação conjuntural vai afetá-los. Por quê? Porque, irmãos, antes de lermos o texto, deixa eu só explicar uma coisa aqui para você. Se você teve uma criação realmente equilibrada, aprumada, na vida, teve uma estrutura boa, os ventos vão bater sobre você e você não vai cair. Amém, meus irmãos? É assim. É assim. Agora, quando a nossa estrutura é extremamente falha, quando a nossa fundamentação é precária, qualquer coisa conjuntural, qualquer ventinho, destrói. Vocês entendem por que muitas vezes a gente fica tendo retrabalho com algumas pessoas? Porque não é o performático, é a estrutura, meus irmãos. Percebam, o cristianismo está no mundo já há quase 2000 anos. Porque algumas pessoas vencem e outras morrem na praia, morrem dentro da igreja, morrem no deserto. Estrutura, estrutura. Quem é que vai gerar em nós estrutura, meus irmãos? Não é a nossa fé em nós mesmos, é a nossa fé nele. Nele quem? Em Jesus. Então vamos ler agora, vamos ler e vamos avaliar, né, esses 3 pontos aqui, Efésios capítulo 2, do versículo 1 em diante. Olha só, o apóstolo Paulo aqui em Efésios 2 já começa a falar algo lindíssimo aos nossos irmãos. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Olha os tempos verbais. Vocês estavam, não estão mais. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? E os coríntios? Paulo podia falar isso para os coríntios? Não dava. Pastor, por que Paulo escreve isso aos Efésios e não aos coríntios? É simples, irmãos. Os coríntios não eram espirituais. Eles não iam entender a essência disso. Vem agora Deus, lembrem-se, irmãos, que não é Paulo escrevendo aos Efésios, não é Paulo escrevendo, é o Espírito Santo de Deus se referindo àquele povo. Aleluias, meus irmãos, isso é maravilhoso. Paulo só foi o instrumento, assim como os apóstolos, os demais apóstolos foram instrumentos de Deus e os profetas. Então, quando Paulo foi o instrumento a Corinto, Paulo estava dizendo: olha, sejam guiados pelo Espírito Santo. É por isso que eu tenho que falar com vocês que nem crianças, porque se eu falar algo mais elevado, vocês não vão entender. Se Paulo tivesse escrito essa carta aos irmãos de Corinto, eles não entenderiam nada, fariam uma salada. Mas agora Paulo vai aos irmãos de Efésios e diz: olha só, vocês estavam mortos, mas não estão mais. Aleluias. Mortos no quê? Nas transgressões, nos pecados. Pastor, mas peraí, como que assim? Mortos, transgressões e pecado? Meus irmãos, o pecado nos mata. O pecado é o que nos separa de Deus. Por isso a Bíblia diz que todos pecaram. E é por isso que Deus enviou Jesus, para ser o nosso Salvador e o nosso Redentor. Versículo 2, olha agora o tempo verbal também do versículo 2. Nos quais costumavam, passado, viver. Irmãos de Efésios, vocês viviam assim. E agora, vamos imaginar aos irmãos de Corinto, vocês vivem assim. Vocês vivem no pecado.
Percebam, Paulo precisou 3 vezes dizer aos corintianos: vocês são templos de Deus, se arrependam dos pecados. E agora Paulo não estava precisando falar muito aos irmãos de Efésios. Paulo estava apenas dizendo assim: olha, vocês de fato já estão nele, edificados nele. Por isso que vocês desfrutam dessa graça. Eu quero essa graça para a minha vida. E você, meus irmãos? Eu quero isso. É isso que a gente está aqui, meus irmãos. A gente não está aqui simplesmente para, ouvir uma boa palavra no sentido humano. A gente está aqui para ouvir uma boa palavra no aspecto divino. A igreja existe para isso, para a gente ser corrigido, para a gente ser ali exortado pelo Senhor, encorajado. Para quê? Para que a gente desfrute dessa vida. Voltando, versículo 2, Efésios 2, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Vocês viviam assim. Agora olha só que interessante como Paulo trabalha essa ideia. Ele está dizendo o seguinte, que há uma força, há uma ordem no mundo espiritual, um príncipe do ar, um poder que atua onde? Naqueles que vivem na desobediência. E lembra que eu tinha dito? Era o Império Romano, ainda havia ali os soldados romanos, haviam ainda ali as legiões romanas, o Congresso, o Senado, havia toda a política romana. Havia ali o poder financeiro, comércio, as riquezas, e havia o templo de Diana, ou seja, era uma cidade ainda muito forte nessas dimensões, mas aquele povo estava blindado, porque agora eles não estavam mais no pecado, eles se converteram de verdade, e aquele poder do mundo não os afetava, e aquele poder das trevas, do dinheiro, da política, no mundo espiritual não os abalava. Por quê? Porque agora eles estavam no verdadeiro poder. Aleluias! Meus irmãos, quando a gente começa a imaginar aqui os elogios de Deus àquela igreja, nós ficamos assim, com todo respeito, com uma certa forma, com uma baita dor de cotovelo. Meus irmãos, por que eu estou falando isso? Meus irmãos, como eu quero poder ouvir isso da nossa igreja. Como eu quero poder ouvir algo assim, e não o oposto. Como eu quero poder ouvir do Senhor. O que o Senhor está dizendo para nós? Agora, vamos fazer essa lição de casa no indivíduo. O que o Senhor está falando para você? O que Ele te diz na sua alma? Quando a gente pensa nisso. Esqueça os outros. Esqueça sua esposa, filhos, tribulação. Lembra que eu falei do poder do mundo? O poder do cosmos, o poder da política, o poder da riqueza, o poder da religião? Esqueça. Se você se converteu de verdade, tudo isso foi vencido. Agora, o que o Senhor está dizendo para você? Na sua alma, o que Ele te diz? Quando você deita e ali abraça o travesseiro e está indo dormir, se lembrando mais um dia. O que o Senhor te diz? Ele não te diz? Mas você entende que Ele sorri para você? Aleluia. Se o Senhor está sorrindo quando você vai dormir, meu irmão, aleluia, aleluia. Estamos seguindo o modelo de Éfeso. Estamos fazendo valer que somos morada do Espírito Santo. Somos santuários do Espírito Santo. O título da minha mensagem é Os Efésios, um santuário de Deus. Perceba, lá em Éfeso tinha um dos maiores santuários do mundo, que era o templo de Diana, de Artemis. Mas no coração de cada crente e daquela igreja, esse templo pagão não atrapalhava nem essas forças espirituais. Por quê? Porque no coração de cada crente daquela igreja, essa igreja era um verdadeiro santuário de Deus ali na Ásia Menor. E é por isso que Deus
está sorrindo para eles, e o Espírito Santo agora está afirmando aquela igreja, está elogiando aquela igreja, está, dizendo palavras lindas. Irmãos, aqui fazendo até um apanhado, só para vocês terem uma ideia, das duas cartas de Paulo, as mais importantes é Romanos e Efésios. Quando você conhece essas duas cartas, você conhece praticamente todos os textos paulinos. São as grandes obras paulinas, Romanos e Efésios, Efésios e Romanos. As duas trazem doutrinas o tempo todo. Por quê? Porque essas igrejas eram diferentes, elas eram especiais. E perceba que algumas décadas depois, quando o apóstolo Paulo já tinha partido, decapitado, porque Paulo, ele faz uma obra muito grande, durante 3 anos fica ensinando numa escola lá, e mesmo com toda a afronta dos romanos, mesmo com toda a diversidade da política, mesmo com toda a afronta dos comerciantes, que eram comerciantes poderosos, que se levantaram inclusive contra a igreja, e mesmo contra a própria deusa Diana, Paulo continuou firme e ganhando vidas, e essas vidas fizeram valer o evangelho de Jesus. E essa igreja se manteve durante algumas décadas. E aí, depois de algumas décadas, eles perderam um pouco da sua intensidade. Paulo parte, Timóteo fica naquele lugar, Timóteo continua o trabalho de Paulo, ou seja, olha só que coisa linda, e depois vai o apóstolo João. E o apóstolo João também, como se não bastasse, fica em Éfeso. E possivelmente foi lá em Éfeso que João escreve o Evangelho de João e a carta do Apocalipse, possivelmente. E João continua naquela igreja, e quando João está naquela igreja, pouco tempo depois, algumas décadas depois, vem o Senhor e diz: lembra-te de onde caíste, lembra-te de onde caíste, volta ao primeiro amor. Eu estou com saudade do teu primeiro amor, eu estou com saudade de vocês como vocês eram, eu estou com saudade. Perceba, meus irmãos, era uma igreja que o Senhor via eles como uma igreja do primeiro amor. Não era um apóstolo, não era uma pessoa, era um colegiado, aleluias. E aí João escreve esse ditado do mestre. E olha só que interessante, essa semana mesmo eu citei na nossa aula do seminário: não importa o que fez a gente perder o primeiro amor. Podem ver que o texto que o Senhor dita a João lá para a igreja de Éfeso é: lembra de onde caíste. Não importa o que te arrancou o primeiro amor, o que importa é: volte para mim. E o Senhor repete essas palavras para nós hoje, aleluias. E depois dessa carta do Apocalipse, essa igreja voltou novamente ao primeiro amor, aleluia. Percebam, olha como eles eram ensináveis, meus irmãos, como eles eram humildes, meus irmãos. Por quê? Porque eles eram convertidos, aleluias. Continuemos aqui o texto, 2:3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os próprios desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Olha Paulo aqui, Paulo até se inclui, porque não era assim nossa vida, meus irmãos. Percebam, irmãos, tem que ser assim no passado, porque se esse passado virou presente, a gente caiu, e a palavra de Deus é: volta ao primeiro amor, amém, meus irmãos? Eu me lembro de uma ocasião que um pastor contou uma história para mim, de um irmãozinho que estava sentado na igreja, ele era novo convertido, e do lado dele tinha um diácono, e tudo que acontecia na igreja, desde a abertura, a irmã: vamos abrir o culto, irmão, aleluias. Aí vinha a leitura do texto, aleluias, e o diácono assim só do lado, só olhando, irmão. E aí vinham os hinos, aí o irmão chorava: oh, Senhor, obrigado. E aí veio a mensagem, o irmão, tudo que acontecia na igreja, o irmão naquele fervor. Aí uma hora, o diácono velho chegou assim e falou: você é novo convertido, né? Ele falou: sou. Eu notei. O irmão, tudo que acontece na igreja, né? O irmão tropeça, você dá glória a Deus. O irmão erra no louvor, você dá glória a Deus. O pastor, né, até lê errado, você dá glória a Deus. Que coisa. Fica tranquilo, viu, irmão? Isso daí logo passa. Olha, o crente velho falando para o crentinho novo.
Isso logo passa. Aí o crente novo, cheio da graça, olhou para aquele irmão e o Espírito Santo ali deu uma ideia a ele. Ele disse assim para o crente velho, diácono: tem problema não, irmão. Aí o diácono ficou preocupado, porque ele esperava o seguinte: é mesmo? Eu vou ficar que nem o senhor? Frio, hipócrita, legalista, julgando todo mundo? Aí o irmãozinho respondeu outra coisa, falou: não tem problema não. Aí o diácono velho falou: o que aconteceu? Como assim não tem problema? Aí o crente novo convertido disse: eu me converto de novo. É isso, meus irmãos, é isso que a gente precisa. Perdeu o primeiro amor, reatar as alianças com quem? Com o Mestre, aleluia. E aqui Paulo está dizendo que todos nós também vivíamos. Paulo, irmãos, Paulo era fariseu dos fariseus, nascido da tribo de Benjamim, mas ele era um pecador, e ele sabia que era um pecador, e ele sabia que sobre o pecado ele merecia o quê? A ira. Versículo 4, todavia, Efésios 2,4, Deus, que é rico em misericórdia pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos, aleluia. O que Paulo está afirmando àqueles irmãos? Quem deu vida a vocês, a nós, é o Nazareno, e foi pela graça dele, e vocês entenderam isso. Meu irmão, tem vida aí? Tem vida de Deus? Se não, clame ao Nazareno da sua vida, e ele vai derramar vida sobre nós. Versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha só, meus irmãos, assim como Deus ressuscitou Jesus pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Pai e pelo poder da divindade de Jesus, aquele corpo de Jesus que tinha sido morto já há 3 dias, voltou a ser ressuscitado. Alguém que crê no Nazareno também será ressuscitado em Cristo, em nome de Jesus. E aí, pastor, e aí a gente se assenta aonde? Nas regiões celestiais com Cristo. Posso ouvir? Glórias a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, isso é promessa de Deus. É por isso que a gente não precisa pregar besteira. É por isso que eu não preciso pregar prosperidade, tolo e fútil. É por isso que a gente não precisa pegar sabonete ungido, rosa ungida, fazer trilha de sal. Claro que quando a gente tem essas promessas, a gente fica seguro. Não é o sabonetinho não, é o Nazareno. Quando ele ressuscitou, agora guarde isso, meus irmãos, guarde isso. Assim como ele ressuscitou há quase 2000 anos, quando você vai a ele de todo o seu coração, você está ressuscitando na sua mente, nas suas emoções, no seu corpo, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Faça uma autoavaliação de si o tempo todo, clame pela misericórdia e deixe ele te ressuscitar. Versículo 7, ele nos ressuscitou para nos assentarmos nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 7, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo. Ou seja, se prepare, porque há alguém que caminha como caminhou os Efésios. O amanhã será melhor do que agora, do que ontem. O amanhã vai ser melhor. Porque é o que ele está dizendo, para mostrar nas eras que hão de vir. Pastor, aqui o texto está se referindo à eternidade? Sim, claro que é, mas não é só na questão da eternidade, é na questão do futuro. Porque, meus irmãos, quando a gente realmente tem uma conversão verdadeira, o melhor de Deus ainda está por vir, amém, meus irmãos? Eu me lembro de uma história contada pelo próprio Billy Graham, quando ele ainda era adolescente. Billy Graham ainda era adolescente. Ele ia a uma igreja presbiteriana, e lá o pastor pregava apenas 15 minutos a mensagem. Mas um dia, ele e o amigo dele que se converteram juntos, ele chegou para o amigo dele e falou assim: por que o pastor, ele chamava de reverendo, por que o reverendo tal está tão diferente? Por que a mensagem está acabando tão rápido? Por que o que ele fala é tão interessante? Por que o culto é tão bom, mas acaba tão rápido?
O que aconteceu com o pastor? O que mudou no reverendo? Aí o amigo dele olhou para ele e disse: não foi a igreja que mudou, nem o pastor que mudou, Billy. Foi você que se converteu. Você se converteu, Billy. As coisas de Deus serão melhores, serão mais aprazíveis, serão mais memoráveis. E quem se torna, Billy Graham? Um dos grandes evangelistas que o mundo moderno teve. Amém, meus irmãos? O melhor de Deus está por vir, para mostrar o futuro. Que futuro é esse? Meus irmãos, o que a gente está fazendo aqui, meus irmãos, muda gerações. Sabia? Uma aulinha das crianças pode mudar gerações. Um culto como esse muda gerações. Uma conversão genuína muda povos. A história mundial pode ser remontada para a glória de Deus. É isso que Deus tem reservado para nós. Amém? E é óbvio que o melhor ainda de tudo isso é a eternidade, não tenha dúvida. E agora versículo 8. Versículo 8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Paulo está querendo dizer: olha, lembre que tudo está acontecendo com vocês agora é graça de Deus, é graça, é fé que Deus deu a vocês. Versículo 9: não por obras, para que ninguém se glorie. Lembra dos corintianos? Eu profetizo, eu tenho um time de Paulo, eu tenho um time de Apolo, eu sou bom, sai daqui, apóstolo, você um dia nos ganhou, mas você não serve mais. Agora aqui, Paulo está dizendo: olha, não se vangloriem. E eles eram repletos de vanglória? Não, eles entenderam, tá bom, é a graça, queremos a graça, é a fé e a graça que são dons, amém, eu me aproprio. Não vem de obras para que ninguém se glorie. 10, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, aos quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, Deus nos salva, e agora a gente vai fazer boas obras. E agora, não só uma pincelada, meus irmãos, essa igreja foi tão extraordinária na história. Foi o grande quartel-general de Paulo, depois foi o grande quartel-general de João, o apóstolo. Todos os apóstolos morrem, só João permaneceu vivo pela vontade de Deus. Foi o único que morre por idade, não de morte, como se diz, né, morte matada, né? Os outros foram crucificados, decapitados, pelo menos historicamente a gente tem relatos de alguns, outros a tradição vai contar outras histórias. João morre por velhice mesmo, e percebam, ele fica ali até por volta dos 100 anos, depois, historicamente, Deus levanta nessa igreja Policarpo. Meus irmãos, Policarpo foi pastor de Éfeso. Essa igreja foi fenomenal na história. E depois, mais para frente, até Crisóstomo. Sabe quem foi Crisóstomo na história? Foi um dos grandes pais da igreja. Ele era apelidado Boca de Ouro. Aleluias! Pregava a Bíblia. Boca de Ouro, meus irmãos. Meus irmãos, e percebam, durante todos esses séculos que vieram pela frente, Roma continuou afrontando a fé, mas eles não caíram. Eles continuaram sendo sim ainda uma cidade comercial poderosa, mas a riqueza não os corrompeu. E o templo de Diana, pastor, a mesma coisa, continuou lá de pé até por volta dos dias de Crisóstomo, mas depois naufragaram, mas nada disso os detinha. Por quê? Porque eles realmente tinham se convertido e faziam obras para o Nazareno. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Meus irmãos, é assim que vive alguém que realmente vive o primeiro amor. Ele faz obras, não para ser salvo, mas porque ele é salvo. Como sabiamente nos ensinou Augusto Nicodemos, nós não fazemos boas obras para ser salvos. O crente não faz boas obras para ser salvo, mas todo crente faz boas obras, porque é impossível ser um crente sem boas obras. Nós não fazemos para ser salvos, mas nós fazemos porque somos salvos. Amém, meus irmãos? Versículo 11, para a gente ler aqui do 11 em diante, para a gente estar finalizando. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios,
por nascimento e chamados incircunciso, porque se chamam, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, a paz aos que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Aleluias! Fazendo uma breve síntese desses versículos que eu acabei de ler, eles estavam dizendo aqui, vocês eram gentios, mas Deus uniu vocês. Deus uniu vocês, gentios, a nós judeus, porque de todos nós Deus fez um só. E vocês entenderam a mensagem do Evangelho. E percebam aqui no versículo do número 18 em diante, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Ou seja, essa igreja estava ligada com o Senhor, assim como os apóstolos. Eles entenderam a mensagem apostólica. Lembra que eu falei que eles tinham passado por uma grande conversão? Eles viviam uma grande renúncia, meus irmãos. Irmãos, certa ocasião, depois leiam em Atos dos Apóstolos, enquanto Paulo pregava, os artífices da cidade, vendo que muita gente estava se convertendo e não estava mais adorando Diana, ficaram preocupados. Se todo mundo se converter, nós não teremos mais o nosso dinheiro, e fazem um grande motim contra aquela cidade. E o que Paulo faz? Paulo continua firme. E o que essa igreja faz? Elas continuam firmes, mesmo com todas as afrontas. A conversão deles foi tamanha, porque essa igreja também, antes da conversão, eles praticavam magia negra, e eles queimam os livros de magia negra, dizendo: nós não queremos mais magia negra, nós queremos apenas o Nazareno. Aleluias! E assim eles se mantinham. Pastor, mas não vinham ventos contra eles, perseguições e afrontas? Vinham. Lembra que eu falei da estrutura, de termos uma vida baseada em estruturas e não em algo conjuntural? Porque o conjunto é o conjunto, meus irmãos. Vai vir um gadareno aqui, vai vir outro gadareno acolá, e daí? Você está firmado na rocha? E aqui no versículo 19, percebam, olha o elogio de Deus àquela igreja. Portanto, vocês já não são estrangeiros, versículo de número 20. Isso, 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E agora o 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, vocês zelam pela palavra de Deus, vocês amam a palavra de Deus, vocês praticam a palavra de Deus, tendo Jesus Cristo como pedra angular, ou seja, tendo Jesus Cristo como fundamento, porque naqueles dias da antiguidade não existia ferro, irmãos, aço para construções, nem cimento como é hoje. Como que se fazia uma grande construção como foi o templo de Diana? Geralmente se construía com colunas de pedra em cima de uma rocha. E ali, a partir daquela rocha, se edificava um castelo, se edificava uma casa ou um templo. Aqui, por isso que a Bíblia é chamada que Jesus é a pedra de esquina. Ou seja, é aquele que é o fundamento principal de uma casa. Ou seja, Deus estava dizendo: igreja dos Efésios, vocês estão edificados, não
numa religião fútil, nem numa tradição vã. Vocês estão firmados naquele que é a pedra angular, naquele que se chama Jesus Cristo. Versículo 21. No qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. A igreja de Éfeso se tornou um verdadeiro santuário de Deus, fazendo afronta àquele mundo caído, abrindo o reino dos céus, abrindo a porta do reino dos céus para cada uma daquelas pessoas. E aí no versículo 22, nele quem é em Cristo, que é a pedra angular, pela qual vocês aprenderam pelos profetas e apóstolos, nele vocês também estão sendo edificados juntos. Ou seja, não era um time apenas, era um corpo inteiro. Em Corinto eram divididos, nos Efésios eram unidos, porque todos estavam em Cristo, todos desejavam Cristo, todos desejavam a glória de Cristo, e de Cristo ninguém os arrancava. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Eu quero isso para a minha vida, e você, meu irmão? Eu quero orar agora, quero orar. 2 igrejas, 2 realidades diferentes. Por quê? Porque eram de estruturas diferentes. Lembrem-se disso, o conjunto não importa tanto. O conjunto não importa tanto. Você um dia vai envelhecer. O conjunto físico vai mudar. O conjunto não importa tanto. Hoje você tem um marido, você tem uma esposa. Um dia seus filhos vão crescer, vão casar. Um dia ficaremos viúvos. Viúvas as irmãs. E aí, pastor, a vida vai acabar. Quem disse? Você está firmado no quê? Na esposa? Está firmado na igreja, na denominação? No sentido humano? Se vier uma perseguição, um conjunto de perseguição, a sua estrutura é sólida? Se a sua estrutura é sólida, filho, fique tranquilo, você jamais ficará fraco, nem doente, nem será recolhido em pecado. Você fará como a igreja dos Efésios, conquistará Canaã, será afirmado por Deus. Deus sorrirá para nós, ora falando coisas lindas para nós, e ora simplesmente estando do nosso lado, nos acompanhando em tudo. O que você quer para você? Você quer ser um corintiano ou um Efésios? Alguém de Corinto ou alguém dos Efésios? Quem sabe você está vivendo o primeiro amor. Não se permita ser roubado do primeiro amor. Aprenda com aquele garoto que disse para aquele diácono rancoroso: não tem problema, eu me converto de novo. Se você perdeu o primeiro amor, volta, não importa. Quem sabe é uma crise pessoal, quem sabe é um dilema da vida, quem sabe é uma decepção. Para eu orar aqui, deixa eu só dizer uma última palavra. A vida nos surpreenderá, meus irmãos. O cristianismo, guarde isso no seu coração. O verdadeiro cristianismo é vivido, muitas vezes, das formas mais variadas. O verdadeiro cristianismo nos faz ser vulneráveis. É verdade, porque a gente não está no controle. O que Deus espera de nós é que a gente se converta de verdade, viva uma vida de renúncia e continue se posicionando, só isso. Mas o que vai acontecer amanhã? A gente não sabe. A vulnerabilidade é um terreno que Deus faz maravilhas. Sim. Tenha sabedoria nesses momentos de clamar a Deus, de buscar a Deus e de aguardar por Ele. O mais importante para nós é o Senhor estar sorrindo conosco. E o que mais? No mais, Ele vai cuidar. Amém, meus irmãos? Tenha estrutura. Qual, pastor? Da Igreja Batista Missionária? Não, do fundamento dos apóstolos e profetas, da palavra de Deus. Claro que enquanto a nossa igreja pregará a Bíblia, amém. Mas percebam, irmãos,
Mais importante para nós é amarmos o Nazareno. Nós amamos a igreja, mas nós adoramos somente o Nazareno e queremos somente Ele e o Santo Espírito sobre nós. A Igreja Batista, ela é maravilhosa na história do mundo, mas o que importa para nós é o nosso Mestre está sorrindo e o Espírito Santo está sendo derramado sobre nós. Amém, meus irmãos? E que Deus gere em nós uma estrutura maravilhosa, a cada dia, a cada período, a cada fase, até o nosso encontro com Ele. Amém? Vamos orar? Quero orar por todos vocês. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, por essas duas igrejas que nos ensinam tanto, em especial pelo teu servo, nosso querido irmão, o apóstolo Paulo, que foi um instrumento de Deus entre os coríntios, entre os efésios e entre tantas outras cidades. Obrigado por essa carta aos Efésios, Pai. Assim como essa igreja foi um santuário de Deus, faça dessa igreja um santuário de Deus. Faça de cada um de nós um santuário de Deus e que juntos estejamos unidos como aquela igreja estava, para glorificar o Teu nome e para viver o primeiro amor. Só o primeiro amor, só o primeiro amor e para sempre o primeiro amor. E se em algum momento, de alguma forma ou por alguma razão, nós perdermos o primeiro amor, eu te peço, restaura-nos, Senhor. Ao meu irmão que ora agora comigo, que perdeu o primeiro amor, e a minha irmã, eu te peço, restaura-os, Pai. Ó Deus, livra-nos, Senhor, dos pecados como foram os pecados da igreja de Corinto. Livra-nos, Pai, de sermos cristãos em si mesmados, mas ajuda-nos a sermos sal e luz nessa terra. Ajuda-nos, Pai, a realmente escrevermos uma história, não para os homens, mas para a Tua glória, aonde deixemos uma marca como foi Paulo, uma marca pelo poder do Teu Espírito, que perdure e que impacte vidas e que transforme vidas. Queremos ser, Senhor, uma alegria ao Teu coração, queremos ser, Senhor, um orgulho a Ti. Senhor, continue falando ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, continue, Senhor, mostrando o que o Senhor tem para nós, e continue, Senhor, nos atraindo à Tua presença, e que sejamos, Senhor, a cada dia mais apaixonados por Ti, que sejamos a cada instante mais fervorosos, que possamos Te amar a cada dia mais e a cada dia melhor. Eu te peço, tenha misericórdia da Igreja Batista Missionária aqui, ó Deus, nessa cidade de Ferraz de Vasconcelos, e onde quer que chegue, ó Deus, o fruto do nosso trabalho, da nossa piedade, da nossa devoção. Que possamos Te amar como essa igreja Te amou e que possamos ser também um quartel-general Teu aqui nessa terra. Ó Deus, eu te peço também por aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, converte-os, transforme-os, e por aqueles que se desviaram, traga-os de volta aos Teus braços eternos. É assim que eu te peço, é assim que eu suplico, é assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deixe essa palavra ao seu coração em nome de Jesus, amém? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos, um grande domingo a todos, podem se abraçar, dê um abraço bem apertado no irmão, aos nossos irmãos que nos acompanham nas redes sociais, obrigado por vocês estarem aqui conosco, um excelente domingo, Deus abençoe.